E a palavra do Senhor vai dizer no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 4. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. A nossa luta sempre será travada nesse campo. Aqui está descrito para nós as partes em que mais o inimigo ataca a vida do ser humano. E Jesus foi tentado para que a gente aprendesse. Jesus foi tentado para que nós pudéssemos saber, né? Para que nós pudéssemos entender. Jesus foi tentado para que nós pudéssemos saber como funciona as estratégias do inimigo contra a nossa vida, como ele trabalha contra a nossa vida. É exatamente isso que aconteceu com Jesus e que tem acontecido com muitas pessoas na terra, com muitas pessoas que são tentadas, lutam para buscar aquilo que é material, se esforçam para conseguir o pão, esquecendo que o pão mais precioso é aquele que vem do céu. Esse pão que nós comemos aqui, ele é para o nosso corpo. E o nosso corpo, claro, precisa do pão. Mas o Senhor, ele já nos ensinou que se nós buscarmos o reino, não vai faltar o pão. Se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, não vamos ter falta de pão. Deus sabe que nós precisamos do alimento, do sustento. E ele vai nos sustentar. Porém, as pessoas, por falta de fé, abandonam a vida espiritual. E o pão do céu, ele sustenta nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Olha a diferença. Enquanto o pão da terra só alimenta o corpo físico, e Deus prometeu que vai nos alimentar, então nós não devemos nos desesperar e deixar a vida espiritual em segundo plano. O pão do céu, ele nos alimenta integralmente, porque um espírito alimentado vai fazer com que a sua alma tenha força, tenha paz. O espírito alimentado é a vida também para o corpo. E a palavra de Deus é tão clara, por isso que Jesus diz para Satanás: nem só de pão viverá o homem. E quando ele está falando homem, ele está falando o homem inteiro, corpo, alma e espírito, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus que nos fortalece. Quando nós buscamos a Deus de verdade, de coração, nós queremos ouvi-lo. Uma palavra de Deus transforma a nossa vida. Uma palavra que vem de Deus nos levanta. Uma palavra que vem de Deus nos liberta. Aquilo que o inimigo estava há muitos anos, ele estava ali, trabalhando e fazendo para, de alguma maneira, nos prender, trazendo um cativeiro na nossa vida. Tudo aquilo que ele empreendeu durante anos, uma palavra de Deus rapidamente destrói todos os cativeiros do diabo. Por isso, em nome de Jesus, dê prioridade às coisas espirituais, dê prioridade à palavra de Deus na tua vida. Mas o diabo não desiste, ele nunca desistiu, e é por isso que você tem que vigiar. Você não pode parar de cuidar da tua vida espiritual, porque o diabo agora transportou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os teus anjos darão ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra. Olha que o inimigo está usando uma promessa de Deus. Ele está usando uma promessa de Deus para tirar Jesus da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Porque Jesus estava aqui na terra como um homem. Ele não veio como Deus. Ele veio como um homem normal, que dependia em tudo do Espírito Santo. Em várias vezes Jesus disse assim: olha, eu não posso fazer nada. Tudo que eu faço pelo Espírito de Deus, pela presença do Espírito Santo na minha vida. Mas o diabo queria tirá-lo dessa condição de servo para que ele viesse
usar o seu poder, e assim tudo que Jesus veio fazer seria perdido. Mas Jesus é sábio. Ele não aceitou a proposta do inimigo, não. Ele escutou tudo que o diabo falou, mas ele foi submisso ao Pai. E quantos crentes têm deixado de se submeter a Deus? Quantos crentes têm se achado fortes? Sem Deus nada somos. Temos promessas? Temos. Mas temos que continuar na humildade, na paciência e na perseverança, para que as promessas se cumpram. Não adianta a pessoa ficar apressado, perder a paz, porque Deus prometeu e não fez, porque ainda não aconteceu nada na minha vida, eu estou orando e Deus não me responde. Isso é falta de fé. Isso é coração rebelde, desobediência. E quantos corações são rebeldes? Há pessoas que estão cobrando a Deus tanta coisa e você não faz nada para Ele. Ah, pastor, essa palavra é dura, mas é verdade. Você está de braços cruzados, você quer que Deus faça tudo para você. Mas e você e Deus? E o reino? E o reino? Cadê o reino? O Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos que venha o teu reino, né? Nós queremos o pão, mas e o reino? E a vontade de Deus não fazemos? E a pessoa rebelde, desobediente, acaba saindo da direção de Deus. Jesus não saiu da direção, ele continuou submisso. Ele disse para o diabo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não brinque com Deus não se brinca. Seja submisso ao Senhor, ande na presença do Senhor, faça somente aquilo que é a vontade dele na tua vida. Ah, pastor, mas tem hora que eu fico desorientado, que eu não sei o que eu faço, eu fico confuso. Então, quando você estiver assim, não faça nada. Simples assim. Está nervoso? Nem abra a boca, que vai sair bobagem. Ah, está confuso? Fica em paz, sossega. Senta ali aos pés de Jesus como Maria e deixa de ser Marta, pessoa ansiosa. Porque isso tem destruído a vida das pessoas. E tudo tem a ver com as promessas, porque Deus nos promete e nós queremos para ontem. E muitas vezes não estamos nem preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. Deus tem um tempo, Deus tem tudo certo, Deus é perfeito e nós somos falhos. Então, seja submisso a Deus como Jesus foi, e o diabo não vai te vencer. Ele não parou, ele continuou, ele insistiu, e ele vai insistir também na tua vida. Não pense, por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Agora o inimigo, ele vem tentando nessa área, na área material, na área de ser honrado. Todos nós temos desejo de ser abençoados materialmente, sermos honrados, queremos ser, e não é pecado querer, não, porque a Bíblia diz que Deus quer nos glorificar. Queremos, né, ser glorificados. Isso é uma necessidade do Espírito, de Deus e do Espírito humano. Deus quer ser glorificado e você também quer. Todos nós queremos. Porém, devemos nos contentar com aquilo que Deus nos dá. Ser fiel no pouco, sobre muito você vai ser colocado. Tenha certeza disso. O que Jesus disse? O diabo diz: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. E Jesus, então, acabou com a conversa, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ou seja, nós não servimos a Deus por aquilo que Ele tem, por aquilo que Ele pode nos dar, mas nós servimos a Deus por ser o nosso Pai, por ser maravilhoso, por ser bom para nós. Servimos o Senhor porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos deu a sua vida. Servimos a Deus porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração. Em que área da sua vida o inimigo está tentando te desestabilizar? Em qual área da tua vida o inimigo está tentando te derrubar?
em qual área da tua vida o inimigo está trabalhando. Diga não para Satanás. Ah, pastor, é tão difícil resistir. Mas diga não para o diabo. Faça como Jesus fez, para que você seja abençoado e vitorioso. A Bíblia diz que o demônio foi embora e os anjos de Deus vieram e serviram o Senhor. Sempre depois da vitória vem a recompensa. E saiba que Deus tem recompensa para você. Porém, a recompensa vem para aqueles que são fiéis. Se você está vivendo uma vida de infidelidade, mude a sua vida. É só você que pode corrigi-la, nem Deus pode fazer isso. É uma atitude sua, é algo de coração, é uma conversão verdadeira, não a meia conversão, porque nós estamos vivendo num tempo de meio crente. A aparência de crente, parece crente, mas não vive como crente. Então não adianta, é engano. É como uma fruta vazia que está tão bonita, mas só tem a casca. Lá dentro não tem nada. Infelizmente, muitos crentes são assim. E Deus quer mudança, Deus quer transformação, para que Ele possa nos abençoar. Ele diz, convertei-vos e vinde a mim, para que eu os sare, para que eu os cure. O que nós vemos de pessoas enfermas, ah, pastor, mas tem pessoas, tem. A Bíblia diz que Ele levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Às vezes a pessoa fisicamente está bem, mas está enferma na sua alma, está doente na sua alma. Sabe por quê? Porque ouve a voz do diabo, escuta a voz do inimigo e age mal para com Deus. Está buscando mais o pão da terra do que o pão do céu. É aquela pessoa que desafia Deus, se acha que pode, brigar com Deus, lutar com Deus. Não lute com Deus. Não tente a Deus. Não queira fazer aquilo que Deus mandou fazer. Não tente ser aquilo que Deus não disse que você é. Seja humilde na presença de Deus, submisso na presença de Deus. E saiba que a glória desse mundo não vale nada. Olha os homens famosos que morreram. A maioria, ninguém nem lembra deles mais. A única glória que vale é a glória do céu. É o nosso nome escrito no livro da vida. É estarmos um dia andando nas ruas de ouro na Nova Jerusalém. É isso que nós devemos colocar no nosso coração. Não deixe o diabo te enganar, porque um dia ele esteve lá em cima e ele sabe que ele não pode mais. Lá não é mais lugar para ele. Lá não é mais a casa dele. E ele sabe que eu vou e que você vai. Ele vai fazer de tudo e mais um pouco para tirar você desse caminho, para que você venha cair na sua fé e para que você venha perder essa grande salvação. Então, guarda essa palavra no teu coração, medite nela, você tem aí na Bíblia, medite na palavra, porque é o que você precisa para vencer, para continuar firme, para ser crente de verdade, até chegar no céu. Vai-te, Satanás, some, desaparece, mundo, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás.